Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais uma tarde de estudos. Vou ler aqui, aproveitar que a Cris já chegou, vou pedir para ela fazer a leitura aqui inicial, a mensagem que está no livro Pai Nosso, ditado pelo Espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier. Boa tarde a todos. Vou ler A Tentação do Repouso. Num campo de lavoura, grande quantidade de vermes desejava destruir um velho arado de madeira, muito trabalhador, que lhes perturbava os planos e, em razão disso, certa ocasião, se reuniram ao redor dele e começaram a dizer: Por que não cuidas de ti? Estás doente, cansado. Afinal, todos nós precisamos de algum repouso. Liberta-te do jugo terrível do lavrador. Pobre máquina, a quantos martírios te submetes? O arado escutou e acabou acreditando. Ele, que era tão corajoso que nem sentia o mais leve incômodo nas mais duras obrigações, começou a queixar-se do frio, da chuva, do calor do sol, da aspereza das pedras e da umidade do chão. Tanto clamou e chorou, implorando descanso, que o antigo companheiro concedeu-lhe alguns dias de folga a um canto do milharal. Quando os vermes o viram parado, aproximaram-se em massa, atacando-o sem compaixão. Em poucos dias apodreceram-no, crivando-o de manchas, de feridas e de buracos. O arado gemia e suspirava, pelo socorro do lavrador, sonhando com o regresso às tarefas alegres e iluminadas do campo. Mas era tarde. Quando o prestimoso amigo voltou a utilizá-lo, era simplesmente um traste inútil. A história do arado é um aviso para todos nós. A tentação do repouso é das mais perigosas, porque, depois da ignorância, a preguiça é fonte escura de todos os males. Jamais olvidemos que o trabalho é o dom divino que Deus nos confiou para a defesa de nossa alegria e para a conservação de nossa própria saúde. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, continuando na sintonia das músicas, do conto agora lido, pedindo que a espiritualidade permaneça em nossos lares, promovendo uma limpeza espiritual de cada ambiente, que atinja também os habitantes de nossa casa, os nossos corações, retirando tudo que não seja benéfico, tudo que não seja bom, tudo que nos traga dificuldades e dificuldades para aqueles que nos rodeiam. Que a espiritualidade amiga renove o ambiente interior e exterior e que permaneça conosco durante esses breves momentos de estudos. Que assim seja. Muito bem, gente. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde para a Lailinha, que chegou aí também agora. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra de todos os sábados, Jesus e Atualidade. Então vamos tratar hoje de Jesus e Repouso, capítulo 16 da obra Jesus e Atualidade. E o capítulo, né, como toda obra, né, fica repetitivo, mas é sempre bom a gente reforçar que é uma obra magnífica, uma obra, né, maravilhosa, e ela traz, embora seja um assunto, às vezes, pouco trabalhado, pouco abordado nos nossos estudos da Casa Espírita, é um tema que, às vezes, a gente trata, por exemplo, do desânimo, da preguiça, como foi retratado na mensagem preparatória, mas sobre o repouso, ou sobre o lazer, enfim, sobre esse outro lado que está associado, sim, também ao trabalho e à preguiça e a esses outros temas,
a gente talvez não tenha a mesma frequência, né, de abordagem. E é muito interessante como a Joana de Ângeles elege esse tema e da forma como ela aborda esse tema no contexto geral da obra, colocando, então, o repouso como um dos 20 temas que ela selecionou como sendo os de maior relevância para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para a gente estar atentos nas nossas vidas, na condução das nossas vidas, das nossas encarnações. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui trazendo um recorte dos trechinhos iniciais mesmo do capítulo, onde a Joana de Ângeles abre essa temática dizendo o seguinte: há no homem, sempre presente, um imenso desejo de repousar, espairecer, sair do trabalho, refazer energias. Quem reside, a gente fez suprimir um pouquinho aqui, né, a gente, para avançar e destacar os pontos que a gente queria nessa tela. E aí continua a Joana: quem reside nos campos deseja viajar às cidades, quem trabalha nas montanhas busca as praias, quem vive nos trópicos anela pelo frio, e as recíprocas são verdadeiras. A febre das viagens toma conta das criaturas. Aquele que as não realiza sente-se diminuído, marginalizado, sem status social. E a gente fez esse recorte aqui, gente, destacando, não por acaso, logo a primeira frase e algumas seguintes do capítulo, porque, de fato, a gente já tem muita coisa para refletir nesse trechinho tão curtinho. Um ponto que a gente até colocou no título é essa questão da constante insatisfação do ser humano. Enquanto encarnados aqui, enquanto a gente não vai aprimorando os nossos desejos, as nossas vontades, nosso livre-arbítrio, não vai disciplinando a nossa vontade propriamente dita, a gente fica nessa flutuação, nessa constante insatisfação, como ela própria descreve aqui, né? A pessoa que mora no campo quer tirar férias e repousar na cidade, ou quer conhecer a cidade e desfrutar ali do seu momento de lazer, de férias, de repouso, de descanso, vendo um ambiente diferente. E assim, em qualquer que seja. E aí, quem está na cidade pensa assim, né? O meu sonho era passar um fim de semana no campo. Quem está no campo fala: meu sonho era passar um fim de semana na praia. Quem está na praia, meu sonho era passar um fim de semana na montanha. Ou seja, a gente nunca está satisfeito e nunca observa que onde nós estamos, nós podemos sim, e é como a Joana de Ângeles aborda nesse capítulo, a gente pode sim gozar do repouso, do descanso, mesmo nos ambientes e nos contextos onde a gente já está inserido. Mas ela destaca uma coisa que chamou muito a nossa atenção também, que é essa coisa da febre das viagens, né? De que a pessoa que não realiza uma viagem, que não faz ali, não deixa bem marcado um momento de repouso, um momento de férias, um momento em que ela se desliga do trabalho, se isso não fica bem marcado com um evento, com uma viagem propriamente, ela diz assim que a pessoa se sente diminuída, que a pessoa se sente marginalizada, ou seja, à margem da sociedade, ela fica apartada, ela perde esse sentimento de pertencimento. E isso nos remeteu muito a um paralelo com as redes sociais. Ela até cita nesse capítulo a palavra modismo para descrever essa condição. E é muito interessante que a gente fazer esse paralelo do modismo e dessa eterna insatisfação e dessa busca por viver aquilo que a gente acredita que os outros esperam que nós vivamos, que nós experienciemos. O paralelo disso com as redes sociais, onde você tem ali uma vida, ou pelo menos, né, uma história sendo contada ali nas redes perante as pessoas que seguem você, o público em geral,
E aquela história sendo contada, ela é uma história que é diferente da sua vida real. E por que é diferente? Porque a pessoa busca na rede social uma fuga, e ela busca ser aceita, busca ser reconhecida, ela vê outras pessoas com uma aparência X, ela busca ter aquela aparência, mesmo que aquela não seja a sua característica pessoal, vê uma pessoa vestindo uma roupa, e ela busca adquirir aquela roupa, mesmo não sendo talvez não fosse a escolha dela se ela não tivesse visto aquilo na rede social. E sobre esse contexto todo, eu me recordo, assim, com muita nitidez, uma situação muito, muito curiosa, muito pitoresca. Certa vez estávamos viajando, eu, a Cris, as crianças, e a gente estava num hotel, assim, numa cidade litorânea, então, na praia e tal, e eu vi, assim, uma família que tinha lá um casal e duas filhas, uma um pouco mais velha, uma bem adolescente, e eu vendo, assim, observando que essa adolescente, a mais novinha, ficava o tempo todo, deitada, assim, numa daquelas espreguiçadeiras de praia, olhando o celular, navegando ali no celular e tal. E os pais, assim, buscando, uma hora estavam no mar, outra hora iam à piscina, brincavam na areia, enfim, os pais e a outra jovem buscando ali entretenimentos, mas aquela menina toda hora ali, sentada, deitada e olhando, mexendo no celular. E aí, o que eu achei curioso? Eu achei curioso que ela tinha um semblante tão, tão, tão triste, assim, cabisbaixa, um olhar sisudo, mas na hora que ela pegava aquele celular e tirava uma foto de si mesma, uma selfie, ela abria um sorriso, o rosto dela iluminava de um jeito, e ela tirava aquela foto, mas no momento exato, ao terminar de tirar a foto, ela voltava para a mesma expressão carrancuda de antes. E eu achei aquilo muito estranho, né? Muito curioso, porque certamente ela estava postando aquela foto numa rede social. E isso demonstra para a gente exatamente esse modismo, essa febre por se sentir pertencendo a um grupo e reforçando muitas vezes um comportamento que não é próprio, reforçando e uma busca por certos desejos, certas coisas que, na verdade, são ilusórios, assim como o paralelo que a gente tentou fazer com essa questão do repouso, né? As pessoas que buscam incessantemente, como ela própria fala, uma febre, ou seja, é algo que tira a pessoa do seu normal, a pessoa fica ali inquieta por gozar aquela viagem, mas trata aquilo de uma forma não para repousar ou para buscar naquela viagem o refazimento das suas energias, conhecer um lugar novo, uma cultura, pessoas diferentes, mas apenas para mostrar para os outros que ela viajou. Então, foi um paralelo que a gente fez aqui sobre essa constante insatisfação, primeiro, e também sobre essa questão da pessoa se sentir diminuída, muitas vezes fazendo esse paralelo com as redes sociais, sobre um modismo quando se trata de viagens a repouso. E nós estamos em julho, mês de férias escolares, acaba que os pais com filhos, né, nessa faixa etária, buscam tirar férias também, até mesmo para conseguir acompanhá-los, pois pela logística, né, familiar, não tem mais os cuidados da escola em determinado período, né? E é curioso quando a gente, por exemplo, solicita as férias, a pergunta já e aí, para onde você vai viajar? Uhum. E não necessariamente você tem que viajar, mas isso já fica meio que imposto, exigido. Uhum. Eu lembro de algumas férias das crianças que o Adriano não pôde tirar no mesmo período que nós, então não fazia o menor sentido viajarmos. E aí eu fiquei acompanhando as crianças e foi muito gostoso, porque eu busquei dia sim, dia não,
conhecer um local daqui de Brasília, que muitas vezes as pessoas de fora, né, como colocou aí o contraponto, quem é da praia vai para a montanha, né, quem é do frio busca o calor, enfim. As pessoas que vêm a Brasília conheciam e a gente ainda não, que está aqui, que tem toda a facilidade, toda a oportunidade. E a gente fez isso, né? A cada 2 dias nós conhecemos um local, visitamos, e foi muito gostoso. Então, para a gente perceber que muitas vezes, muito mais próximo do que a gente imagina, tem locais, situações e ocasiões e oportunidades de repouso, de lazer, de refazimento, e que a gente não valoriza, que a gente não se dá conta por conta do automatismo que nós já estamos acostumados e embarcamos. Ô, Cris, Diga, Carlão. quando a gente volta de férias também, qual é a primeira pergunta no primeiro dia que você escuta? Viajou para onde? É. E aí, viajou para onde? Viajou, para onde é que você viajou? Quer dizer, é uma coisa como se, como ela fala aí, como se tem que ser, faz parte de um status. Uhum. Por incrível que pareça, eu às vezes escuto muito algumas pessoas fazendo essa pergunta, e escuto a resposta também, que você vê que a pessoa está, sabe, aumentando ali pelo menos uns 200%. Para poder permanecer como a moça que você citou, a jovem adolescente, para poder permanecer no meio, sem ser vista com outros olhos, sem ficar à margem. E é tanto assim, né, Carlão, que quando, como você falou, né, você volta de férias, aí a pessoa, e aí, viajou para onde? Aí quando você fala, não, fiquei aqui mesmo, a pessoa fala, que pena, né? Acaba a conversa, vamos mudar de assunto. E aí, outra, no coração ainda falando assim também, tá quebrado. Ainda vem julgamentos associados ainda. É triste. Pois é isso mesmo. Muito bem. E aí, logo em seguida, a Joana de Ângeles trata dessa questão, né, de que muitas vezes nós nos tornamos escravos do repouso, mas esse repouso que a gente vai ver já, que talvez não seja propriamente o repouso. A gente vai abordar aqui, ou vai destacar o que a Joana classifica como sendo repouso e como não sendo repouso. Mas ela destaca nessa sequência dos primeiros parágrafos, esse texto dizendo que um grande número de pessoas, no caso, né, se entrega a trabalhos esfalfantes durante o ano para economizar e realizar o seu sonho nas férias. Labora até a exaustão, assume compromissos para pagar depois, a expensas de juros escorchantes, no resgate penoso, a fim de gozar hoje. E aí, é exatamente isso, a gente colocou esse título, porque ela descreve uma condição em que a pessoa se torna escravo daquelas férias, escravo daquele momento que deveria ser de repouso, mas que, propriamente, como a gente também vai aprofundar um pouquinho mais adiante, acaba se tornando um tormento para a pessoa. Porque a gente colocou essa imagem da balança, ou seja, o trabalho. Quantas semanas do ano nós passamos em trabalho? E quantas semanas do ano nós passamos em férias? Se a gente parar para pensar, né, a proporção de semanas é muito maior de trabalho do que de férias. Se nós, réis mortais, né, tiramos 30, são quantas? 30 dias de férias, esses 30 dias são 4 semanas só. E o ano tem 52 semanas. E como ela coloca ali, né, pessoas que trabalham até a exaustão, com certeza levam trabalho para os seus fins de semana. E aí você imagina, se a pessoa trabalha dia sim, dia também, para juntar dinheiro, para pagar as contas das férias anteriores e pagar as próximas férias, e fica nessa roda viva, né, realmente desgastante demais. Será que vale a pena? Faz sentido isso? A pessoa das 52 semanas do ano, né, trabalhar, se esfolar, se desdobrar
se acabar em 48 semanas do ano para gozar 4? Isso se não vender, né? Uma parte das Das férias, férias, justamente para já custear Exato, ainda tem isso, né? a viagem, né? Essa questão de vender férias, gente, só um parêntese aqui, uma piadinha que não é piada, né? Mas é uma coisa engraçada, mas que a gente toma pra gente como um mantra. Uma colega, depois que a colega falou pra gente isso, a gente nunca mais esqueceu, que falou assim, ó, negócio de vender férias não tá com nada, porque a gente não vende o que não se compra. Então, o que não se pode comprar. O que não se pode comprar. Então, se você não pode comprar suas férias, não venda suas férias, né? Mas é só uma piadinha, porque a gente sabe que, de fato, às vezes acontece da pessoa se ver obrigada a vender alguns dias que ela teria direito a gozar para repouso, para descanso, se vê obrigada a fazer isso para pagar dívidas, dívidas que muitas vezes foram contraídas, como ela fala, né, a juros altíssimos, que se ela deixa de pagar por algum um dia, uma semana, um mês, aquela dívida já ganha um volume muito maior, ou seja, a pessoa realmente não para fazer esse balanço, esse contrapeso, essa contraposição entre o que ela vem dedicando ao seu trabalho, às suas energias, como ela vem gastando as suas energias para depois repor essas energias naqueles breves dias das férias, né? E nesse sentido, a gente também traz a questão das redes sociais, porque às vezes você olha, nossa, que hotel maravilhoso, eu preciso, né, ter essa experiência, e aí você encontra com um amigo que já foi ao hotel, e aí tem uma conversa parecida com a que o Carlos falou, não, o hotel é perfeito, a praia é maravilhosa, a comida é deliciosa, né, é tudo de primeira, e aí você entende que vale a pena todo esse esforço para você passar uma semana nesse determinado hotel. E quando você chega lá, de repente, né, não é nada daquilo que você esperava. Então você teve todo um esforço, inclusive financeiro, e que não corresponde àquilo que te foi prometido. Então é essa reflexão mesmo. Faz sentido? Vale a pena a gente realizar esse tipo de viagem nessas condições? E a reboque dessa reflexão, a gente ainda se pega, né, se lança numa outra. Será que isso é realmente descanso? É descanso? É repouso? A Joana de Ângeles, ainda nessa sequência, nessa parte inicial do capítulo, onde ela vai construindo esse pensamento para nos levar a refletir em torno dessa questão, diz assim: com raras exceções, as viagens são penosas e as excursões exaustivas. E a gente pode achar assim, não, mas a Joana de Ângeles está exagerando. Será que são raras as viagens que não são exaustivas ou que não são penosas? É só a gente parar para pensar, gente, que de fato, se a gente fizer ali uma avaliação das nossas últimas férias, ou de todas, se a gente conseguir, né, a gente vai ver que, muitas vezes, essas viagens são, sim, cansativas, ou cansativas porque, às vezes, fazemos essas viagens, essas férias, para locais onde a gente vai querer realizar muitas atividades em poucos dias, ou muitas vezes é uma viagem em que a gente vai ali entrar em contato com parentes nossos que estão passando por dificuldades, e aí você acaba também se cansando nesse atendimento, entrando em contato com a dor ali dos seus familiares, isso vai também te consumindo um pouco das energias, ou quando não, acabam sendo penosas por conta dessas consequências, né, de subtrair, a pessoa viaja, compra um monte de coisa, faz uma despesa que muitas vezes não foi planejada, e acaba se tornando algo penoso para ela, se não na hora, mas na volta, né? Então, realmente, se a gente parar para pensar, são poucas as viagens que nós fazemos com verdadeiramente um planejamento, com um intuito de gozar do verdadeiro descanso. E aí continua. Pouco repouso e muito incômodo. Na ocasião do retorno, partem para a faina de regularizar ou recuperar os gastos, cansando-se muito mais. Então, realmente,
importante a gente ter isso em mente, né? Será que essas férias estão se configurando para nós um verdadeiro descanso? Ou estão sendo para a gente motivo de preocupação? Se não na hora da viagem, mas depois no retorno, por conta das despesas, a pessoa vai ver lá, o cartão de crédito estourou, gastou o que não tinha, aí vai ter que parcelar, achou que ia gastar uma quantia X, até se planejou, mas aí chegou lá e gastou 2x, enfim. Isso aqui leva a gente a refletir se realmente é um descanso. Nesse caso, desses aspectos que nós destacamos aqui nessas primeiras telas, nesses primeiros parágrafos do capítulo, a Joana de Ângeles, ela trata de um extremo, se vocês perceberam, de uma das condições extremas envolvendo o repouso. Qual é esse extremo? É a questão do trabalho até a exaustão, da pessoa se endividar, da pessoa ter que se dedicar excessivamente assim, para além das forças e cada vez mais buscando mais e mais trabalho para obter mais e mais recurso financeiro para depois pagar ao dito, entre aspas, descanso, repouso, né? Esse é um dos extremos. O outro extremo, que ela também aborda no capítulo, mas a gente trouxe aqui um recorte de um outro livro, da própria Joana também, O Espírito e Vida, o outro extremo é a preguiça. Então, se de um lado a gente tem, envolvendo a temática do repouso, a gente tem de um lado um extremo da pessoa se arrancar os bofes e se matar de trabalhar para poder pagar aquele momento que muitas vezes não traz o descanso, tem o outro lado que é a pessoa fugir do trabalho, a pessoa se esquivar do trabalho, se lançar realmente na preguiça, que pode trazer, como a gente vai ler aqui nesse trechinho, consequências físicas, espirituais, obsessivas e até existenciais, né? Pode ler. Uhum. Enfermidades se desenvolvem facilmente quando a inércia mental lhes concede campo. Males se agravam naqueles que, tardos, não oferecem resistência às aflições que o visitam. Autocídios inconscientes se desenvolvem ignorados, nos que mantêm a casa mental vazia de objetivos superiores. Então é isso, né? Essa ausência do trabalho, essa fuga do trabalho, que é a preguiça, traz enfermidades, né? Tanto no campo físico, mental, e a gente sabe, e disso a gente tem muitos exemplos na literatura espírita, né? Muitos relatos, e até práticos mesmo, de casos em que a gente vê acontecendo nas nossas famílias, de pessoas que buscam o centro, daquelas pessoas que, por conta da ociosidade, por conta daquela inatividade, daquela inércia constante, acabam sendo vítimas, alvos de espíritos obsessores que se comprazem com aquela condição, e a pessoa vai cada vez mais mergulhando ali num clima, numa psicosfera degenerativa, que pode avançar para um estado depressivo, que pode, por sua vez, avançar também para ideias suicidas. Então, veja, é um complexo de problemas que podem advir tanto da preguiça, nesse caso aqui, né, mas outros também podem advir daquela outra conduta irrefletida, de buscar trabalhar para além das forças e com apenas o desejo de bancar as férias, né, bancar as viagens. E, assim, não são raros os casos que a gente observa de pessoas extremamente habilidosas que têm essas habilidades atrofiadas por conta da inércia, da inatividade, assim como a gente leu na prece inicial, antes da prece inicial, aquele arado, né, que ficou parado e que ali se deteriorou. E com as pessoas também isso acontece, né, não necessariamente fisicamente, mas as habilidades, né, não consigo, não sei mais como eu fazia isso ou aquilo, justamente porque passaram muito tempo sem exercitar, sem realizar aquela prática que muitas vezes era tão valiosa. E para fechar aqui essa questão da preguiça,
ainda no mesmo capítulo do Espírito e Vida, a Joana de Ângeles conclui, a gente trouxe esse outro trechinho para completar o pensamento anterior, né? Empreguismo, o que é o empreguismo? É aquela tendência da pessoa buscar ou conceder, né, emprego ou um trabalho, um cargo, muitas vezes público, mas pode ser também privado, apenas por interesse, por indicação, é o famoso QI, né? Buscar apenas o QI, quem indique algo para ela fazer, ou seja, a pessoa não busca por si só, pelos próprios méritos, enfim, esse é o empreguismo. Você quer trabalho ou você quer emprego? Não, trabalho não, é só um emprego só mesmo. Então ela diz, né, lista o empreguismo, facilidade, repouso, e aí repouso, né, a gente entende que nesse contexto aí é esse repouso excessivo, amolentamento moral, prazer, são todos esses que ela citou, condimentos que temperam a preguiça a funcionar qual ferrugem destruidora nas engrenagens do espírito, corroendo o homem, o ser humano. Então, a gente colocou, né, que são fatores que catalisam essa preguiça, ou seja, que podem fazer com que a gente desenvolva um comportamento preguiçoso. Às vezes a gente não é propriamente preguiçoso, mas se a gente tem ali, gosta da facilidade, gosta de um repouso ali um pouco além da conta, além do que necessita, busca, né, sentir prazer em tudo ou em quase tudo que busca, que realiza. Então são sinais de alerta, né? São fatores que a gente já identifica aí nas palavras da Joana de Ângeles como sendo esse tempero da preguiça. Então, fiquemos alertas sobre essas condições. Retornando ao capítulo, a gente também achou muito interessante esse trecho, embora assim, muito simples, e às vezes até óbvio, às vezes até muito claro, mas a gente achou muito profundo, que é toda mudança de atividade faculta a renovação de energias e dá novas motivações. Então, se a gente parar para pensar, o que nós buscamos no repouso, ou quando a gente busca um entretenimento, quando a gente busca um descanso, uma distração, uma desconexão do trabalho, muitas vezes o que a gente está buscando é apenas uma mudança de ares, uma mudança de atividade. Às vezes não é necessariamente a inércia, não é necessariamente fazer uma viagem, não é necessariamente ficar deitado na rede o dia inteiro, todo dia, mas é talvez apenas uma mudança de atividade. Nesse sentido, se o que traz esse repouso, que traz, é o que ela fala na segunda frase, né, um bom balanço de labores define quais as opções de que se dispõe como alternativas para o bem-estar. Então, na verdade, no fundo, o que a gente busca é o bem-estar. E esse bem-estar não necessariamente está na inatividade, na inação, está no repouso absoluto. Muitas vezes o bem-estar está numa mudança de atividade. Ou seja, a gente procurar uma alternativa, um trabalho diferente. E por trabalho, vamos lembrar o que está lá no Livro dos Espíritos, né? Trabalho é toda ocupação útil. Então, se nós nos dedicarmos a uma outra ocupação diferente daquela que vimos realizando, muitas vezes até profissionalmente, o fato de buscar uma outra atividade já traz para nós aquele bem-estar que pode, então, configurar para nós um momento de repouso mental, pode ser um repouso físico, como a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente trouxe aqui também essa reflexão do repouso nessas dimensões diferentes. Então, não necessariamente é fazer nada, não necessariamente é descansar, botar o pé para cima, se jogar no sofá e ficar ali vendo o mundo passar. Eu busco fazer isso até mesmo durante as minhas horas de trabalho, né? A gente sabe que existem uma série de atividades que a gente realiza
E algumas são penosas e outras até prazerosas. Então, eu vou, assim, me presenteando. Não, vou aqui fazer essa aqui que eu sei que é árdua, mas depois eu vou fazer aquela que eu já gosto, que para mim é suave, que é leve. Então, eu vou dosando as minhas 6 horas de trabalho, sempre que é possível, fazendo isso, né, para me renovar, como coloca aí, através da mudança, da alternância de atividades que eu preciso realizar. Alguém quer fazer algum comentário? O interessante de todo esse processo é buscar o equilíbrio, né? Do que a gente precisa dentro desse nosso processo de vida, né? Mas ficar muito atento desses processos realmente de mudança, a qual a gente requer nesse período de trabalho mesmo, de descanso, e isso se reflete também nas nossas atividades da Casa Espíritas também, né? Porque a gente não pode deixar que a preguiça ou essas outras condições em relação ao cansaço físico atrapalhem isso, né? Porque serve exatamente um processo de mudança nosso, de sair daquela condição mesma, né, para até que haja um movimento, né, para que haja essa mudança. Então, o descanso ele é necessário, mas o trabalho ele é primordial também, porque o trabalho ele edifica, né? Exatamente. Me veio à mente agora uma outra situação que a gente costuma fazer quando viajamos. A gente busca retornar, né, aqui para Brasília alguns dias antes de terminar as férias, não retornar no dia anterior à volta ao trabalho, porque o que acontece na maioria das nossas férias? A mente a gente descansa, mas o corpo a gente cansa. Então, se a gente for já no dia seguinte, né, trabalhar, uma parte de nós vai estar inteira e a outra vai estar em frangalhos. Então, é justamente por isso também, a gente se conhecer, a gente se perceber, aquilo que desgasta a gente mentalmente, ou emocionalmente, ou fisicamente, e ir contrabalanceando cada uma dessas situações para que a gente esteja, né, cada vez mais equilibrado e mais inteiro. Só o Robicinho se manifestou, mas agora eu vou querer que outras pessoas também se manifestem. E a pergunta é para a gente compartilhar aqui. Para você, o que é repouso? Então, gostaria que vocês abrissem aí o microfone e dissessem para vocês, o que é repouso para você? É mole para mim ficar em casa, viu? Oh. Essa questão de viajar, por incrível que pareça, eu não sou muito fã, não. Eu gosto quando fala assim, você tem que descansar, na minha cabeça a primeira coisa que vem, ficar na minha casa, mesmo que eu não fique parado, como você falou aí, na rede com a perna para cima, que eu fique mexendo em alguma coisa sempre, porque eu sou uma pessoa assim, eu não sei o que acontece, que quando eu chego em casa, que eu acabo de não ter o que eu fazer, eu fico olhando para um lado e para o outro, perguntando, e agora? Então, para mim, isso é repouso. Para mim, não tem assim, coisa mais prazerosa hoje, assim, em termos de descanso, do que eu ficar na minha casa mexendo nas minhas coisas. Eu gosto de lavar minha moto, eu gosto de lavar o carro, eu gosto de dar banho no cachorro, eu gosto de sair com o cachorro. Isso, para mim, é repouso, é descanso da minha mente, é a mudança é sair daquela rotina. Para mim, o repouso não é eu ficar sem fazer nada, mas eu dar uma mudada no hábito da minha vida naquele dia. Um dia ou dois, para mim, isso já é muito bom. E isso é precioso, né, Carlos? Assim, você dizer que a sua casa é seu local de paz, de repouso, de refazimento, o seu porto seguro. Quantas pessoas, né, não precisam sair de casa para se sentirem bem? E você conseguiu construir com o seu, né, no seu lar, com a sua família, esse local que te traz o aconchego. Isso é muito valioso. Graças a Deus. Que mais? O que é repouso para você? Eu penso mais ou menos como o seu Carlos também. Eu gosto muito de ficar em casa e aí eu tento aproveitar o tempo da melhor forma possível. Claro que muitas vezes a gente precisa fazer outras coisas que são importantes, como visitar a família, fazer uma coisa assim mais próxima a esses companheiros também, porque faz parte desse relaxar, desse convívio, de fazer essa mudança, né? Mas eu também, quando estou em casa, a gente sempre procura fazer alguma coisa assim para poder distrair, para desvincular de uma coisa e vincular em outra, né? Porque aí eu acho que traz
um certo alívio, que é o que ela fala na lição, no trecho anterior, né? Que é para quebrar isso, quebrar esse momento, essa rotina, né? E fazer esse processo de mudança. Muito bom. Quem mais? Para mim, o repouso é cuidar das minhas plantas, é ler um livro. Ficar sem fazer nada, para mim, não é repouso, não. Uhum. É doença, né, Cidinha? É doença. Eu me lembro que quando eu tinha os meninos pequenos, que a gente, às vezes, né, viajava quando eles tinham... Quando a Ruda tinha férias, né? Eu também, né? Mas aí era tão cansativo viajar com 3 crianças pequenas que quando eu voltava eu vinha morta de cansada. Eu dizia assim, agora eu preciso de férias para descansar das férias. Uhum. Desse jeito. A Rodinha já quer falar aí também, aproveitar, Rodinha, falar do que é repouso para você? O repouso, para mim, tem que ser o repouso físico e mental. Repouso para ele é dormir e roncar. Está no repouso tradicional, né, Cidinha? Muito bom. Alguém mais queria falar? Leilinha? Eu. Para mim, quando falo em repouso, eu só penso no domingo à tarde, depois do almoço, deitar no meu tapete. Para mim, é o sinônimo de repouso. Deitar no tapete. Tem que ser no tapete. Muito bom. Estamos só compartilhando aí do conceito de repouso de cada um, né? Um pouquinho da intimidade de cada um, né? Verdade. Muito bem. Gente, então, a gente, depois de ouvir aí as contribuições de vocês, aí a gente vai trazer aqui a contribuição da Joana. Primeiro, antes dela falar para nós o que é repouso, no capítulo ela fala para nós o que não é repouso. Então, ela diz assim, o homem necessita, sem dúvida, de férias, de repouso, de espairecimento, que lhe proporcionam alegrias e refazimento para prosseguir trabalhando. E é importante, a gente botou essa frase aqui antes dela dizer para a gente o que não é repouso, por quê? Porque se todo mundo percebeu, notou, até esse ponto do capítulo, ela em momento nenhum condena o repouso, condena as férias, ela traz reflexões sobre... muitas vezes uma visão deturpada que nós fazemos do repouso ou uma visão deturpada que nós fazemos da viagem, das férias, comportamentos inadequados em torno dessa busca desenfreada por gozar uma viagem, férias tumultuadas, enfim, ela traz essas reflexões, mas em momento nenhum, até esse ponto do capítulo, ela não condena o repouso, nem as férias, nem as viagens, nem nada disso. E aí, quando ela chega nesse ponto, ela diz que o homem necessita, sim, o ser humano necessita de férias, ou seja, daquele intervalo entre a sua rotina profissional, necessita do repouso, necessita desse espairecimento, que não necessariamente são as férias. Então, veja, né? Ela coloca férias e espairecimento, pontuando essas duas coisas separadamente, significa que você pode buscar e deve buscar espairecer, sem necessariamente isso se dar exclusivamente no período de férias. E isso, ela arremata aí na frase, dizendo que é isso que nos proporciona alegria e refazimento para prosseguir trabalhando. Olha só que interessante, né? Então, o repouso, ela já dá uma dica ali, essa reenergização serve para que a gente continue trabalhando. Então, nós não devemos, ao contrário daquelas situações em que nós destacamos no começo, ao invés de sermos escravos do trabalho, do repouso, perdão, o repouso tem que nos servir. Mas nos servir para quê? Para que nós tenhamos mais energia, mais motivação e melhores condições, nos refazermos para continuar trabalhando. E trabalhando, volta àquele conceito, produzindo algo de útil. E aí, mais na frente, ela também relembra algo que está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a lei do trabalho, quando Kardec questiona se o repouso também é lei de Deus. E o Espírito de Verdade diz que sim. E a Joana de Ângeles retoma
e extrai novamente esse conceito que está lá no Livro dos Espíritos, dizendo que o trabalho é a lei da vida, tanto quanto é o repouso. Então, é uma lei divina o trabalho, mas o repouso também está submetido e é regido por essas leis divinas também, e precisa estar presente na nossa vida. Ou seja, o repouso, porém, não é paralisação, ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma com hífen, ou seja, de você não fazer nada, busca do nada. Então, o que não é o repouso? Não é você ficar parado, não é você ficar prostrado, não é você ficar ocioso, e não é você ficar fazendo nada. Nada disso é repouso, isso é qualquer outra coisa, menos o repouso. E o que é repouso? Afinal de contas, né? Sabendo, ela trazendo para a gente o que não é, depois ela esclarece o que é. Que ela diz, como repouso, entenda-se tranquilidade interior. Olha só que interessante. A primeira conceituação para repouso, né, ou primeira descrição do que é repouso, ou entendimento do que é repouso, é tranquilidade interior. Tranquilidade interior, gente, a gente pode obter de diversas formas, né? Como vocês mencionaram aí, deitar no tapete, lavar, dar banho no cachorro, cuidar das plantas, cumprir com outras obrigações que não as obrigações remuneratórias, né? Podem nos trazer tranquilidade interior. E até cumprir com as obrigações remuneratórias, ou seja, a nossa profissão de carteira assinada, a nossa profissão oficial, até cumprir bem a nossa profissão, também pode nos gerar tranquilidade interior, é ou não é? Então, se até o cumprimento do nosso trabalho pode nos trazer e deve nos trazer tranquilidade interior, isso por si só já nos traz um repouso. Olha só que interessante, né? É o repouso advindo do trabalho. Então, isso é muito interessante, a gente achou isso aqui fenomenal, esse esclarecimento da Joana. E aí ela continua. Entenda-se, então, repouso como tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo, estar de bem com a vida, proporcionar-se relaxação, leitura agradável, esporte sadio, convivência com pessoas experientes, joviais, alegres, sem ruídos, viajar com calma, para tomar contato com outros lugares, costumes, indivíduos, sem pressa, constituem, todos esses aí que ela relacionou, constituem método eficaz para um bem utilizado repouso. Então, repouso é muita coisa, gente. A gente pode repousar de muitas formas. Desde, como a gente comentou, né, bem cumprindo os nossos deveres, aquilo que vai nos trazer uma paz interior, uma tranquilidade, mas você ter uma conduta, uma postura, ou buscar cultivar o otimismo, estar bem consigo mesmo, com a família, você recuperar as forças, seja relaxando, seja fazendo uma leitura, seja se dedicando a um esporte que vai trazer para vocês, e isso a própria ciência como é que fala, dá provas de como essas coisas agem no nosso organismo, né? A química cerebral muda, a química corporal muda com um despejo de hormônios que nos dão essa sensação de prazer, de satisfação, de bem-estar, quando fazemos algo que nos traz essa alegria, seja uma leitura, seja um esporte, seja encontrar com alguém que a gente não vê com tanta frequência, ter uma boa conversa, né, fazer uma viagem, como ela coloca nesses termos, né, com calma, sem pressa, aproveitando os lugares, que às vezes a gente planeja ou realiza uma viagem, que a gente passa por tantos lugares, mas fica tão pouquinho tempo em cada um deles, que a gente nem pode dizer que conheceu aquele lugar, ou aquela pessoa, ou aquela cultura, né? Então, como ela coloca ali, fazer uma viagem sem pressa, conhecendo, entrando em contato com os lugares, as pessoas, tudo isso pode ser resumido, pode ser
botar ali no baúzinho do que é o repouso. E é interessante verificar que repouso é diferente mesmo para cada um, né? Uhum. Aquilo que traz prazer, traz alegria para um, pode ser estressante para o outro. E quando ela falou assim de viajar sem pressa, a gente já teve algumas ocasiões. Por exemplo, você paga um passeio, né? Aí você chega, você quer ficar naquele local, você quer descer, por exemplo, do bug, você quer entrar na praia, a pessoa, aí o guia fala, não, o banho é só na próxima parada, né? E você, assim, poxa, fica frustrado. A gente teve uma experiência dessa que a gente desceu, a gente aproveitou a praia, mas para mim foi tão pouquinho e o local era simplesmente lindo. E aí eu falei, não, amor, a gente vai voltar sozinho, sem guia, para esse mesmo local para a gente curtir. A gente fez isso durante essa viagem. E era tão lindo, tão incrível, que eu falei, olha, numa próxima oportunidade que a gente vier para esse estado, para esse local, a gente vai ficar hospedado aqui. Eu quero desfrutar desse ambiente. Isso. Então, é isso, né? A gente ter essa tranquilidade para aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades que nos são dadas. Adriano. Diga, Carlão. Apesar de eu ser uma pessoa que eu gosto muito de estar na minha casa, no meio motociclístico, existe uma frase que as pessoas falam de bate-volta, ou seja, você escolhe um lugar que não seja tão longe, mas também que não seja muito perto, e a gente sai muito cedo e vai lá, e a gente sempre arruma um culpado para poder fazer esse bate-volta. Geralmente o culpado é o pão de queijo. Aí, por exemplo, sábado à noite eu estava aqui e tem um amigo meu aqui, um vizinho, que também gosta de moto, e assim como eu, anda com o Estatuto do Idoso embaixo do braço, então a gente vai sem pressa, né? E ele chegou aqui no sábado à noite e falou, descobri uma cidade lá, eu ouvi o cara falando de um povoado aqui, fica pertinho aqui, dá 120 quilômetros. E disse que lá tem um pão de queijo e um pão na chapa, que é uma coisa maravilhosa. E aí nós saímos daqui no domingo por volta de 7 horas da manhã, por volta de 9h30 a gente estava lá, 9 horas, 9h40 por aí a gente estava lá. Quer dizer, tomamos um café com pão de queijo, pão na chapa, ficamos por ali, um povoado daquele tipo assim, que as galinhas andam no meio da rua. Isso é o que a gente chama de bate e volta. Fica por ali e vem para casa quando dá 3 horas da tarde, a gente já está em casa de volta tranquilo, porque a gente vai, como a Cris falou, sem pressa. A gente vai olhando a paisagem, com aquele modo, como a gente chama aqui é a linguagem, é o modo tiozão. Sim. Que passam as pessoas, uns motociclistas assim, por a gente não consegue acompanhar nem com o dedo. Ele passa, você só escuta o barulho, mas, sabe? Depois que você vê o vulto, é que você escuta o barulho do som. Eu não acredito que aquelas pessoas consigam, não sei se elas realmente têm prazer naquilo, enfim. Mas aí é muito bom, é prazeroso essa questão da gente fazer essa viagem curta, eu sabendo que eu vou, mas que ao final da tarde eu já estou na minha casa novamente. Entendeu? Isso é bacana. Você vai devagar, na velocidade que você vai vendo as coisas e o vento batendo. Então, isso também, para mim, é uma espécie de repouso que eu esqueci de citar. Perfeito, Carlão. Muito bem. E a Joana de Ângeles ainda conclui sobre o que é o repouso no parágrafo seguinte. Ela fala, igualmente, o que é que seria repouso? Igualmente, meditar no próprio lar. Olha só que interessante, né? Então, ter aquele momento ali dentro de casa mesmo, parar, respirar, fazer aquele exercício, né, de respiração, de meditação, orar, buscando sintonia com as nascentes do pensamento superior, confraternizar com os sofredores, confortando-os e ajudando-os. Então, na prática da caridade, né, da assistência social, espírita, naquele contato com o sofrimento e a dor alheia, também a gente pode, como ela vai falar lá na frente, são técnicas de repouso. Asserenar-se escutando melodias de profundo conteúdo emocional. Então, ouvir músicas são recursos valiosos e técnicas de repouso que podem ser aplicados em qualquer lugar, nas horas possíveis. E isso é muito interessante a Joana destacar,
esses outros aspectos, essas outras técnicas de repouso, ou recursos que nos proporcionem o repouso, porque algumas pessoas podem falar assim, eu não tenho um momento de descanso. Mas a pessoa, se fizer essa análise, né, se a pessoa está em casa, tem o seu momento de oração? Tem. Um trabalhador lá da casa espírita, né? Você participa de uma atividade assistencial? Participo. Mediúnica também, né? Mediúnica. Você tem algum momento em que você, como a gente viu antes ali, né? No slide anterior, você faz alguma tarefa assim que te dá prazer? Costurar, praticar um esporte? Tem alguma coisa? Tenho. Então, você tem momentos de repouso. Segundo o que a Joana está colocando, todos esses são momentos de repouso. Então, a gente não pode também deixar de reconhecer que temos esses momentos de repouso e que são tão valiosos, por quê? Porque são momentos de repouso que a gente pode obter em qualquer lugar, como ela coloca, e a qualquer hora, quando possível. Se você tiver algum momento que seja favorável, você, em algum lugar, pode ser em casa mesmo, isso é muito interessante, né? Em casa. Em casa você pode estar repousando? Pode. E no trabalho? Também. Porque se a gente parar para pensar, no trabalho a gente pode ter um momento ali de você sai ali no intervalo, 10, 15 minutos, senta num banquinho, olha ali a balançar da copa das árvores, do vento ali, olha os pássaros, fecha os olhos, faz uma oração, ali é um momento de repouso, né? E sobre essa questão do trabalho, a gente, na hora que estava lendo esse parágrafo onde ela diz que a gente pode lançar mão desses recursos de repouso em qualquer lugar e a qualquer hora, me veio à mente aquela frase do André Luiz no Sinal Verde, que sobre o trabalho, né? Ele fala que quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador, ou seja, que a gente pode sim obter esses momentos se é motivo de alegria o que você faz com o seu trabalho, se é motivo de alegria, então aquilo te traz satisfação, te traz refazimento. Se isso te traz refazimento, é para você um repouso. Então a gente pode repousar, inclusive, trabalhando. Inclusive, se não trabalhando, mas no ambiente de trabalho. Se não no ambiente de trabalho, mas no horário de trabalho e realizando alguma outra atividade, né? Você comentando sobre isso, eu me recordei de um amigo. Logo que a gente começou a trabalhar, ainda o tabagismo era muito presente, né? E aí tinham vários colegas que quase que de hora em hora saíam porque fumavam, né? E tinha um outro colega nosso muito próximo que não fumava, mas que se sentia muitas vezes incomodado naquele ambiente completamente fechado, né? Então ele virava assim para a gente, vou fumar. Mas na verdade ele descia para caminhar um pouquinho lá embaixo, respirar e voltar, né? Então, ele brincava, né? É o meu momento do cigarro, mas era justamente para ele espairecer e voltar muito mais produtivo do que se ele insistisse em permanecer, né? Sem essa pausa, sem essa quebra nas atividades que estava realizando. Diga, Leozinho. É só um acréscimo em relação a essa questão, né, de converter o trabalho em alegria, que é justamente entender repouso como realizar qualquer atividade prazerosa, né? Sim. Nesse sentido, cabe tudo, né? Você pode estar construindo uma mesa e repousando ao mesmo tempo, né? Porque às vezes é uma quebra de algo que você já faz no dia a dia, né? É uma atividade diferente, laboterápica muitas vezes, inclusive, ou lendo um livro, né? Ou mesmo descansando, né? Em alguns momentos também. Mas a relação também de sentir prazer nessa atividade também caracterizaria a questão do repouso, né? Você pode estar trabalhando, às vezes, por uma coisa diferente, mas com todo prazer, e para você não é cansativo aquela atividade em si, né? Te traz, inclusive, uma mudança mental em alguns aspectos, e apesar do cansaço físico, ela possa gerar também. Exato. Perfeito. E aí, nessas condições em que o próprio trabalho já gere esse repouso, nem que seja mental, aí a gente recorre, obviamente, na nossa condição de encarnados, ao repouso do corpo pelo sono, que é a maneira mais natural da gente enxergar. Quando fala em repouso, nossa mente remete ao sono.
mas como a gente está acabando de concluir aqui, o repouso, a gente, como você mesmo destacou, né, Léo, a gente obtém os benefícios do repouso em qualquer atividade que nos traga prazer. Mas, falando propriamente do repouso pelo sono, a Joana também trata disso no livro Episódios Diários. E ela destaca alguns itens interessantes da gente também refletir aqui, porque na nossa condição de encarnado, o sono é uma necessidade fisiológica mesmo, né? E ela diz, o sono é fenômeno fisiológico de alta magnitude para a vida animal, sem o qual inúmeros distúrbios se instalam no ser. Já tem estudos comprovando de que as pessoas podem ter realmente problemas muito sérios por privação de sono contínuo e prolongado. Então, é uma necessidade que o nosso corpo tem, todos os animais têm, mas especialmente o homem, o ser humano, tem essa necessidade, por quê? Exatamente pelo que ela destaca no parágrafo seguinte que a gente trouxe aí. A noite bem repousada, os encontros espirituais durante a fase do sono são os propiciadores da inspiração que soluciona as questões em pendência. Então, a gente não só precisa dormir, não só dormir é importante, mas é importante que a gente durma bem. E isso é especialmente importante para o ser humano, porque, além de refazer as energias do corpo, a gente também entra em contato com espíritos, com recursos espirituais, que vão nos proporcionar recursos também morais para melhor conduzir a nossa vida. Assim, continuando aqui a Joana, né? Assim, lê uma pequena página de otimismo antes de dormir, a fim de que ela te estimule os centros do pensamento sadio. Ora com íntima confiança em Deus, entrega-te em paz ao repouso. Então, um outro aspecto da gente ter em mente que até para repousar a gente precisa também se preparar. Que nesse preparo em que ela menciona aí, de fazer uma leitura, fazer uma oração, fazer uma reflexão, da gente poder estar apto a captar essas inspirações, essas intuições, e não só refazer as energias do corpo físico, mas também estar em condições de receber recursos espirituais. Tá vendo, Cidinha? O Arruda já tem um encontro marcado com o espírito protetor dele todo domingo após o almoço. É por isso. Por isso que ele é muito inspirado, né? Exatamente. Aí, gente, a gente trouxe aqui também um outro recorte, também da Joana, hoje praticamente só deu Joana, mas a gente trouxe uma coisinha de André Luiz e também vai trazer de Emmanuel. Mas, no outro livro, chamado Vida Feliz, ela trata de uma questão que também a gente precisa estar atento para a gente não se entregar, não buscar e não procurar gozar de um descanso, muitas vezes inútil. Que em que termo seria isso? É quando ela diz, não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Então, até mesmo naquelas atividades, né, como a gente mencionou, na atividade para nos proporcionar esses benefícios que podem ser classificados como repouso, precisa ser prazeroso. Então, não adianta nada a gente querer, por exemplo, eu vejo que a Cris gosta muito de correr, e a corrida traz para ela uma satisfação. E aí eu vou começar a correr também, porque eu quero esse repouso, esse relaxamento, esse bem-estar que a Cris sente ao correr. Mas para mim, às vezes, a corrida é penosa e me traz ali uma série de incômodos, e aí eu fico ansioso, querendo saber que hora que eu vou terminar essa corrida, mal começa e já quero acabar. Então, também não é saudável e não é útil esse tipo de descanso, porque não é descanso, obviamente, né? Ou a pessoa faz uma viagem, mas fica tão preocupado com as demandas do trabalho que deixou, com o que vai encontrar, com como vai pagar as despesas, enfim, com uma série de questões que vão deixar a pessoa muito mais agitada do que propriamente descansada. Assim, continuando a Joana, diz ela, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo.
é como o Robson falou, né? É a gente buscar o equilíbrio mesmo. O equilíbrio entre as atividades que a gente faz, que muitas vezes não são as atividades talvez tão prazerosas, a gente faz ali mais como uma imposição da vida, uma condição, uma necessidade, faz ali como uma coisa que precisa ser realizada para a nossa manutenção, para o nosso sustento, mas se a gente fizer esse balanço das nossas atividades, buscar então um equilíbrio numa outra que vai fazer o complemento daquilo e vai nos trazer um descanso verdadeiramente reparador, mental e fisicamente, né? E para finalizar, a gente está caminhando já para o final, sobre essa questão, né, que ela trata aqui do pão do espírito e da gente reequilibrar as nossas atitudes e os nossos labores, né, a nossa conduta, buscando ali nem se dedicar demais, né, nem se cansar e ficar exausto, e nem também buscar a qualquer preço o descanso, enfim. Nessa busca do equilíbrio, e por tudo que a gente já viu e refletiu ao longo dessa tarde aqui com a leitura e esse estudo desse capítulo, a gente já percebeu que existem vários tipos de repouso. Tem o repouso do corpo, né, pelo sono, por um relaxamento, por um deitar, né, depois do almoço de domingo. Tem esse repouso que é do corpo, tem o repouso que é da mente, quando você está ali tratando da planta, está deitado no tapete ali, pensando, refletindo sobre si mesmo, sobre as outras coisas da vida. Então, tem o repouso do corpo, tem o repouso da mente, tem o repouso também da alma, que a gente achou muito interessante essa frase do Emmanuel, está lá no livro Recados do Além, onde ele diz que o dever cumprido é a melhor maneira de fazer da própria consciência o mais alto lugar de repouso, que é exatamente, arremata tudo isso que a gente discutiu e que refletiu e comentou até aqui. Então, o repouso da alma é essencial também e vem do dever cumprido. Olha só que interessante. A consciência tranquila pelo dever cumprido já é para nós o mais alto lugar de repouso. Então, é como a gente colocou, o Léo também destacou, que realizando um trabalho, fazendo algo, ou seja, em atividade, a gente pode estar, sim, repousando. Por quê? Porque a gente vai estar ali com a consciência tranquila de estar cumprindo com os seus deveres de filho, de pai, de empregado, deveres de cidadão, deveres de familiar, deveres, enfim, qualquer que seja o dever, todos nós temos os nossos, bem de cristão, de espírita, de médium, de trabalhador da casa espírita, bem cumprindo com esses deveres, isso automaticamente, naturalmente, nos coloca nesse lugar de repouso e traz para nós um repouso que é talvez o de todos o mais valioso, que é o repouso da alma. E para fechar mesmo, então, a gente trouxe aqui a reflexão final do capítulo, quando ela trata exatamente dessa questão do repouso ativo, ou seja, que não é a inação, não é o fazer coisa nenhuma, mas é estar fazendo alguma coisa, estar sempre operando algo. Isso pode sim e deve sim ser feito para nos trazer esse repouso, como essa consciência tranquila de estar realizando algo bom em nosso benefício e em benefício dos outros. Aproveita a ocasião para descobrir-te, conhecer-te melhor e identificar o que, em verdade, te é indispensável, selecionando com rigor aquilo que necessitas para uma vida saudável, abandonando ou dando menos valor aos demais. Repouso, sim, com ação edificante. E é isso, né? A mensagem final da Joana é que o repouso é, sim, lei da natureza, mas o repouso está sempre associado a uma ação, ou seja, é um repouso ativo, é um repouso onde nós estamos movimentando algo, construindo algo de bom, que seja algo edificante.
especialmente nessa edificação de nós mesmos, como ela coloca, né? No autodescobrimento, no autoconhecimento, a gente se melhorar, identificar ali dentro de si aquilo que precisa ser reparado. Então, o processo de reforma íntima também é favorecido por esse repouso e dele decorre, ou seja, é um círculo. O repouso nos proporciona momento e oportunidade da gente se avaliar. Essa autoavaliação faz com que nós, então, nos melhoremos e busquemos agir de maneira mais conscienciosa, de maneira mais operosa na sociedade, e isso bem cumprindo os nossos deveres, que, por sua vez, nos trazem essa sensação de repouso, e assim a gente vai melhor conduzindo as nossas vidas, né? Então, achei muito bom o capítulo, e essa é a nossa contribuição. Então, se alguém quiser fazer mais algum comentário, pode ficar à vontade, tá? Muito bem, então vamos convidar todos, então, para fecharmos os olhos mais uma vez, em prece, agradecendo por esses momentos de estudo, de reflexão, de aprendizado que vimos colhendo aí ao longo desses capítulos, no estudo dessa obra, pedindo que esse aprendizado possa ser consolidado em nossos corações, possamos realmente tirar o máximo proveito e traduzir nas nossas ações, nas nossas atitudes, a maneira de agir, de pensar, traduzir na nossa vida, transpor para os nossos compromissos, as nossas relações, esses aprendizados colhidos nessa e em tantas outras obras às quais nos dedicamos ao estudo. Agradecemos, Mestre, por esses preciosos momentos de compartilhamento em grupo, onde colhemos aí das contribuições de amigos e amigas queridas, também um complemento para o nosso estudo, para nos mostrar um ponto de vista diferente do nosso e que se soma àquilo que já conseguimos captar na leitura, mas que se torna ainda mais completo nesses momentos tão valorosos de estudo em grupo. Abençoe, Mestre, cada um e cada uma aqui presente, seus familiares, seus lares, e também os lares daqueles irmãos, daquelas irmãs que se vinculam à nossa casa de Guilherme Ribeiro, e que não puderam estar conosco nessa tarde. Abençoa-nos a todos, continua nos iluminando, Senhor, a cada dia, para que nos mantenhamos firmes, nos mantenhamos corajosos diante dos desafios que a vida nos impõe e nos mantenhamos equilibrados, essencialmente, diante das tribulações e das dores que venham abater nossa porta. Fica conosco, então, mais uma vez, nos iluminando e amparando hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.